Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Sou Alex, amigo de vocês aqui do Facebook e do YouTube, Alex César. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Palavra Viva. Tá? Como eu sempre digo, quem não conhece o canal e não sabe o que é o propósito desse canal, esse canal é um propósito para que a gente possa estar fazendo uma leitura expositiva da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que era aquilo que deveria estar acontecendo nas igrejas, um programa de leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse, numa exposição bíblica da palavra de Deus, para que todos aprendam a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Porque Cristo se revela completamente através da sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Essa aqui é a minha Bíblia, a espada, Bíblia Scofield, Bíblia de estudo. Hoje nós vamos estar fazendo, hoje na realidade, provavelmente nós vamos terminar a nossa leitura, né? Nossa leitura do Evangelho de João. Ontem eu li 2 capítulos, 18 e 19, talvez hoje eu vou ler o 20 e o 21. E assim a gente vai fechar a exposição por completo do Evangelho segundo João, tá? E se vocês quiserem acompanhar e aprenderem mais ainda sobre esse programa Exposição Bíblica, que eu já faço há quase um ano, é aqui no meu canal Palavra Viva. Se inscreva no canal, dê o joinha, seu like e busque nos vídeos passados que eu tenho uma série, eu tenho vídeos de Gênesis até o livro de Números, fazendo uma leitura de 3 em 3 capítulos, tá? Da Bíblia. Parei no livro de Números porque achei necessário que era vir e fazer exposição do livro de João, porque o livro da Lei e o livro de Levítico ele é completado com a exposição do livro de João, onde Jesus é apresentado como o Deus que veio aqui na terra para salvar e resgatar o seu povo e fazer tudo novo. Então, o livro de João é um excelente evangelho, é excelente leitura para aqueles que estão lendo o Velho Testamento, principalmente quando se fecha o livro de Levítico, que é a promulgação da lei e o estabelecimento da lei e do sacerdócio e do estabelecimento do sacerdote e do tabernáculo. Então é muito importante que o livro de João seja lido na sequência, tá? Então hoje fica aí, não sai do vídeo, tá bom? Fica aí porque nós vamos terminar a exposição do Evangelho de João. Hoje nós vamos ler o capítulo, aí vai aparecer na tela, nós vamos ler o capítulo 20. Eu estou olhando aqui na minha Bíblia de estudo, que é a sexta parte do livro de João. Nós vamos ler a manifestação do Filho de Deus na ressurreição. Aí a ressurreição, começando no 20, verso 1. A ressurreição e os acontecimentos daquele dia, que aconteceu naquele dia, na madrugada. Evangelho de João, né? Vocês podem ver aí do lado, a partir do verso 20 até o 10. Depois aí Jesus aparece para Maria Madalena. Começa no verso 11 e vai até o verso 18. Depois do verso 18, Jesus aparece aos discípulos. Tomé está ausente. Então, quando o Senhor aparece pela primeira vez aos 10, Tomé está ausente. Começa no 19 e vai até o capítulo 22, 23. E depois ele começa a incredulidade de Tomé, começa no verso 24 e vai até o verso 29. Depois do 29, o propósito do Evangelho de João, né? E assim a gente termina
A quinta parte. A sexta. Teve uma. É a sexta parte. Não, essa é a sexta parte. Então vai a sétima parte. Então o livro de João é dividido aqui nesse Bíblia Estudo em sete partes. E a sétima parte é o verso 21. Epílogo: o Filho do Deus ressuscitado, Senhor da vida e do serviço. Aí começando no 21, Jesus aparece a 7 discípulos junto ao mar de Tiberíades. Vai do 1 até o 2. Depois Cristo em nosso serviço, segundo a própria vontade, liderança humana. 2. Falta de resultado no serviço, segundo a própria vontade. Aí 4. A previsão de Cristo para seus servos. 5. O maior único motivação. 6. O mestre revela a Pedro que ele termina. O mestre revela a Pedro. O mestre revela a Pedro que ele determina quando e como morrem seus servos. 7. Nem todos os servos de Cristo morrerão. Então, aqui é a parte. Então vamos orar para a gente dar início à nossa leitura. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. O Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus, e tudo o que existe está patente diante do Senhor. Obrigado ao Pai por esse momento. Obrigado a Deus por esse dia. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Ó Senhor Deus, bendito é o teu nome. Vá, Senhor, nas vidas, Senhor, daquelas pessoas, Senhor, que estão precisando do Senhor. E que a tua palavra seja falada e lida e anunciada entre as nações. Perdoa, Senhor, a tua igreja pelas tuas falhas. Nos perdoa, me perdoa, Senhor, porque sou um pobre, miserável pecador. Falho e preciso do Senhor todos os dias para que eu possa estar, Senhor, fazendo segundo a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, ajuda a tua igreja, o teu povo, a ir neste mundo e a proclamar a tua palavra, proclamar o teu evangelho entre os povos e as nações. Começando pela cidade de Calumbi e Serra Talhada, Pernambuco, Brasil e o mundo todo, Senhor Deus. Esse mundo que o Senhor criou e fez. Ó Deus, que a tua palavra, que a tua ressurreição seja anunciada aos quatro cantos desse reino da terra, para que aqueles que são teus filhos ouçam a tua voz através da leitura da Bíblia, que é a tua palavra. Ó Senhor, unge a tua igreja, prepara a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, para que ela tenha um entendimento correto, que ela deve estar todos os dias buscando e invocando o seu santo e maravilhoso nome, para que o seu nome seja proclamado em todas as nações, ó Deus. Usa a tua igreja nesse propósito, abre portas, maneiras, Senhor Deus, ferramentas, formas, sustento para aqueles que estão no trabalho de evangelizar e levar a tua palavra entre os povos muçulmanos, entre os países comunistas, que nem a Venezuela, que nem a China, Coreia do Norte, Estados Unidos não, Rússia, Cuba, todos esses países comunistas na África, socialistas. Ó Senhor Deus, derrama, Senhor, da tua graça, derrama, Senhor, do teu amor sobre esses povos, línguas e nações, que a tua igreja tenha o desejo cada vez mais de
ler a tua palavra, de ter um entendimento correto do Senhor através da leitura da própria palavra de Deus nas suas vidas, para que eles possam produzir frutos e frutos que permaneçam para sempre, ajudando a igreja a mandar missionários, a mandar pessoas para estar evangelizando países muçulmanos, em todo o Oriente Médio, Senhor, em todo aquele local, Senhor, que precisa da tua palavra, Senhor Deus, precisa ser lida. Faça com que a sua igreja, Senhor, tenha condições de estar enviando essas pessoas e provendo elas de sustento. Em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, que a sua igreja, Senhor, em cada cidade, nesse Brasil, começando por Calumbi, Serra Talhada, cada igreja seja restaurada e vivificada. Coloque no coração dos pastores, dos líderes, anciões e mestres a necessidade da exposição da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, começando um trabalho de expor a palavra de Deus a todo aquele que precisa ouvir a tua palavra, ó Pai amado e Pai querido. Ajude, Senhor, a tua igreja, esforça, Senhor, os líderes, Senhor, para que eles tenham esse propósito, ó Pai, de fazer uma leitura expositiva, expondo a tua palavra junto com os irmãos, ou de casa em casa, cada um lendo, tendo o compromisso de ler a tua palavra, pelo menos 3 capítulos por dia e 4 capítulos ao domingo, para que a tua palavra seja, Senhor, lida e entendida de fato e de verdade nas mentes e nos corações. Faça, Senhor, com que esse avivamento cresça no meio do teu povo e da tua nação. Por isso, Senhor, que eu estou aqui orando, por isso que eu estou pedindo ao Pai, porque o Senhor abençoe, Senhor, esse trabalho aqui, Senhor. Palavra viva, Senhor, que é o trabalho de exposição, mostrando que isso é necessário dentro das igrejas, oração e exposição da tua palavra. Faça, Senhor, com que os líderes entendam, Senhor, a necessidade da pregação expositiva. Não essas pregações expositivas cheias de arqueologia, cheio de autoajuda, cheio de hermenêutica humana, exegese humana, doutrinas humanas erradas a respeito da tua palavra. Ó Deus, faça isso, ó Pai, para que sua igreja cresça, sua igreja seja fundamentada na verdade, porque a tua palavra é a verdade e fora dela não existe nenhuma verdade. Por isso, ó Deus, abençoa, Senhor, essa gravação e depois a transmissão que vai ser passada ao vivo no YouTube, mas é uma gravação postada também no Facebook. Cada ouvido que ouvir, que cada pessoa, Senhor, seja abençoado e que ele seja liberto para a salvação, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, toque em cada mente, cada coração, para que eles entendam e compreendam a necessidade de cada vez mais estar tendo comunhão com o Senhor através da leitura da tua palavra. Ó Deus, faça isso, Senhor, começando por Calumbi. Use as igrejas em Calumbi para que esse trabalho seja realizado em Calumbi, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Senhor, coloque nos corações o desejo dos líderes estarem fazendo esse trabalho, Senhor, expondo a tua palavra dentro das igrejas, para que dentro das igrejas apareça pessoas chamadas para ministérios, para trabalho de capelania em hospitais levando a tua palavra, fazendo a leitura da palavra para aqueles que precisam, ó Pai. Abre as portas, ó Deus, para que sua igreja trabalhe em projeto de capelania, para estar levando a sua palavra àqueles que necessitam nos hospitais, nas favelas, nas cadeias, nos becos, nas vielas, em todo lugar, Senhor, onde há falta da tua palavra, que a tua igreja, Senhor, leve de verdade a tua palavra, uma exposição, uma leitura do Senhor mesmo, para que haja mudança e transformação. Em nome de Jesus, ó Pai, aviva a tua igreja, Senhor, para que ela esteja viva, operante, produzindo muitos frutos aqui na terra. Para que o necessitado tenha aonde ter um repouso no leito de morte. Pessoas que estão nas filas esperando por um órgão, os médicos já não têm mais solução nenhuma, mas a tua palavra é a solução. Porque aquele que crê em ti não morrerá eternamente, mas viverá para a glória de Deus. Então, ó Pai amado e Pai querido, faça com que sua igreja seja reavivada, perdoa a sua igreja, perdoa os pecados dos líderes, perdoa os pecados daqueles que estão lá, Senhor, para fazer o trabalho e não fazem. Ajude eles, Senhor,
a buscar, Senhor, esse compromisso com a Tua palavra, para que a Tua igreja seja avivada nesse país e nessa nação. Para a glória de Deus, ó Pai, faça com que esse vídeo seja assistido por muitas e milhares de pessoas nesse Brasil, para que eles entendam a necessidade urgente da exposição da Bíblia dentro da igreja de Gênesis e Apocalipse. Uma leitura dinâmica, Senhor, para que todos entendam a Tua grandeza, o Teu poder e as Tuas maravilhas, através de um relacionamento pessoal com Cristo, através da leitura do entendimento da palavra. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que o Filho seja glorificado e Tu mesmo seja glorificado através da salvação operada nos corações por meio do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Entra, Senhor, nas escolas, em todo lugar, Senhor, onde há jovem, onde pessoas precisam ter o entendimento correto da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, como igreja a levar, Senhor, a ter ministério para levar a Tua palavra, para que as pessoas ouçam diretamente do Senhor, que está escrito na Bíblia. Em nome de Jesus, ó Pai, faça esse trabalho, abençoe o ouvido que vai ouvir, pessoas que vão assistir, que o algoritmo do YouTube, Facebook não impeça e não barre esse vídeo de ser assistido por milhares de pessoas. Ó Pai, faça esse trabalho, ó Pai, para a glória de Seu Filho amado Jesus Cristo. É isso que eu te peço e oro pela vida de cada um que está assistindo, que haja cura, libertação, transformação, regeneração, reavivamento na vida daqueles que precisam. Abençoe, Senhor, com a salvação a vida de cada um daquele que vai assistir, cada um daquele que vai assistir até o final. Tenha misericórdia da vida deles, derrama da Tua bênção e perdoa o pecado de cada um que pecou contra o Senhor, os meus pecados, o pecado da minha família, das nossas igrejas, em todos os lugares desse Brasil. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, né, no minuto 17, vamos para a leitura, vai estar aí do lado, né? Agora nós vamos ver acerca da... Opa, peraí, o óculos está um pouco sujo, deixa eu dar uma limpada aqui, dar uma desembaçada, né, na lente do óculos. Agora sim. Aí diz assim a palavra do nosso Deus, está lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, Evangelho de João 20, capítulo 20, verso 1. Ah, não é João 1 não, eu li errado, desculpa. Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. O capítulo 20 é um número bem grandão, está aqui do lado, né? Está aqui em preto, aqui grandão. Você vê aí na própria Bíblia aí do lado. Capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, vou puxar que eu possa ver aqui. Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Aí ela correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse: tiraram a pedra do túmulo, a pedra do túmulo, o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. 3. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo
segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Então aqui a gente já tem, né, primeiro entendimento deles após a ressurreição. Então agora eles estão compreendendo de fato que Jesus deveria morrer e ser ressuscitado, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então Jesus é mencionado e falado no Velho Testamento todo, tá? Aliás, desde o capítulo 1 de Gênesis, Jesus já está lá, porque Jesus é Deus. Ele é o verbo de Deus, saía da boca de Deus para criar todas as coisas. Evangelho de João 1, Evangelho de João, capítulo 1 e 2. Tá? Então Jesus já está lá. Depois Gênesis 3,15 e depois Gênesis 3,20 ou 21. Está falando lá, diz a respeito do animal que foi morto e sua pele foi tirada para cobrir a nudez. Tá? Então o primeiro sangue do animal que foi derramado ao favor de Adão e Eva, provavelmente era um cordeiro para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse cordeiro que provavelmente que morreu, o primeiro animal que morreu, que derramou seu sangue em favor de Adão e Eva, foi o próprio Deus que fez esse sacrifício. Esse primeiro sacrifício, ele é o mesmo sacrifício que está lá em Apocalipse 3:8. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Ó. Apocalipse 13:8. E ela será adorada, né? No caso aqui está falando da besta durante o tempo da tribulação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Tá? Então, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Então, para Deus, o Cordeiro, que é Cristo, já tinha morrido desde a fundação do mundo. Tá? Então, para que vocês entendam, né, e ficam cientes, eu vou ler o Gênesis 3:15, tá? Para não ficar uma coisa muito confusa, para que vocês compreendam. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui Deus já está dizendo, prometendo, chama proto-evangelho, que um dia, dentro dos descendentes dos filhos de Satanás, vai nascer um descendente só da mulher, e esse descendente vai pisar sobre a cabeça da serpente, que é a morte, e vai acabar com o poder da serpente através da morte. E esse descendente nasceu só de Maria, não teve José aí, né, tendo relação com Maria, que ela era uma virgem e ela deu à luz de Jesus enquanto era virgem. Então, descendente só da mulher, porque a profecia que o Senhor revela aqui determina que o descendente será só da mulher, não tem nada a ver com o homem. E para que Adão e Eva fossem perdoados e saíssem, para que eles fossem perdoados do seu pecado e fossem salvos após o pecado, Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então aqui é a forma que Deus criou para que houvesse salvação, apontando para, né, esse mesmo animal que morreu aqui, provavelmente seja um cordeiro, porque Moisés vai descrever e vai ser corrente e vai ser natural e comum que sacrifícios de animais limpos, principalmente a figura do cordeiro, sejam mortos para a remissão de pecados no Velho Testamento. Tá? Então isso Deus já está revelando desde o início. Abel levou dos melhores do seu rebanho, com certeza, né, animais, cordeiro, né, um animal das ovelhas, tá? Então provavelmente seja
É isso mesmo que a palavra de Deus dá para entender até Jesus Cristo por causa da Páscoa. Então os discípulos creram em todo esse apontamento do passado que apontava para Cristo Jesus. Tá bom? Então, desde o Gênesis, a morte de Jesus, ela é anunciada, e ela é anunciada de uma forma que eles não entendiam que de fato era um homem, o Filho de Deus que haveria de vir morrer, porque essa revelação ela ficou exclusiva para o povo que crê em Cristo Jesus como sendo o próprio Deus, e a salvação vem pela fé de crer que Jesus é o eu sou, porque quem não crê que Jesus é Deus, que ele é o grande eu sou, não tem vida eterna e não tem salvação. Então, toma muito cuidado com os adventistas e os TJs, né, Testemunho de Jeová, e muitos outros aí, que não acreditam que Jesus é o próprio Deus. Acredita que Jesus é um Deus menor, um Deus minúsculo, e que ele não é o próprio Deus. E Jesus deixou bem claro, se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Então, agora os discípulos, né, finalmente estão crendo nas Escrituras. Agora a mente dele foi aberta. Eles estão conseguindo entender corretamente o sentido da morte de Jesus Cristo na cruz, porque a palavra de Deus diz desde Gênesis até a morte de Cristo, apontando para a sua morte naquele madeiro. Tá? Isaías 53 fala sobre isso. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o conheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico, que era uma linguagem que o povo ali em Jerusalém falava, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer naquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Senhor está comissionando aqueles que são dele. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então Jesus soprou sobre aqueles discípulos e lhe enviou o Espírito Santo, que não vai descer agora de imediato, mas vai descer em Atos. A gente vai ler alguns primeiros capítulos de Atos para vocês entenderem como foi essa descida do Espírito Santo e a formação da igreja em Atos 2. Então soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. É importante guardar essa informação. Soprou. Jesus soprou sobre eles. E lá em Atos, onde eles vão estar num cenáculo, num local, aguardando, porque Jesus mandou eles ir para Jerusalém e aguardar até os dias
de Pentecostes, que era o tempo, a última colheita. Tinha a primeira colheita e a última colheita era feita uma reunião, era feita uma celebração das últimas colheitas, que se chamava Pentecoste. Tá? A palavra Pentecoste tem como significado isso, as últimas colheitas, a festa das últimas colheitas. Tá? Então, lá vai vir como um som, como se fosse um vento vindo sobre eles. Tá? Um vento impetuoso, um vento como se fosse um som de um vento que vai vir e vai descer sobre eles, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então, esse sopro aqui vai acontecer 50 dias depois. Então soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não o perdoarem, eles não estarão perdoados. Isso aqui é muito importante, porque é uma da doutrina e entendimento da igreja, que isso deveria ser ensinado para a igreja, ensinado, colocado, para que a igreja seja incentivada a estar evangelizando, levando a palavra, evangelismo pessoal, evangelismo na rua, evangelismo de casa em casa, evangelismo, a igreja está evangelizando, porque a igreja foi dado o poder de que as pessoas que a gente fala a palavra de Deus, elas crendo em Cristo, elas são perdoadas pelo crer, porque nós oramos sobre elas, invocando o nome de Jesus, e elas crendo e invocando o nome de Jesus, assim o perdão é liberado a elas através da pregação da sua boca, a sua boca pregando. Você é chamado para pregar, para anunciar Jesus Cristo, para que haja perdão e remissão de pecado. Isso é uma ordem que ele deu para todo aquele que nele crê, que ele de fato é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio dele. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se eu não vir as manchas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nela e minha mão na marca dos pregos em suas mãos, e em suas mãos eu não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, então 8 dias passados, depois daquela primeira aparição, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas trancadas. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé, então o Senhor Jesus disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca ao meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Tá vendo? Então agora nós somos felizes, aqueles, né, que nós somos da igreja de Jesus, somos mais do que felizes porque cremos sem precisar ver. Nós não precisamos ver. Nós temos a certeza porque o Espírito Santo que foi derramado sobre eles em Atos 2 está na igreja de Jesus até hoje, e ele já nos mostrou e revelou em nossos corações que Jesus de fato é o Filho de Deus e que ele morreu e ressuscitou. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além do que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Tá vendo? Então, 7 principais milagres de Jesus é descrito por João para que seja testemunho da verdade de que Cristo é o Filho de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estando ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos.
Simão Pedro disse: Vou pescar. Nós também vamos, disseram uns aos outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, respondeu eles. Então ele disse: Lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: Traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: Quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da ressurreição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me amas mais que esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: Então alimenta minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: Siga-me. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia, e perguntou: Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? E quanto ao próprio João, né? Ele está fazendo a pergunta, porque João começou a seguir a Jesus. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo não morreria. Não foi isso, porém, o que Jesus quis dizer. Ele apenas disse: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho destes acontecimentos e que os registrou aqui. E sabemos que seu relato é fiel. Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seriam escritos. Então, assim termina, e assim termina e começa o livro de Atos, capítulo 1. A gente não vai ler agora, mas a gente vai encerrar por aqui,
porque o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, é um dos meus melhores, um dos melhores que eu acho. E assim a gente finda e encerra a exposição do Evangelho de João. E aí eu vou ver qual o próximo livro. Provavelmente, talvez eu vou ler a carta aos irmãos Hebreus, que é o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que vai mostrar, né, ali todos os símbolos do Velho Testamento apontando para Cristo Jesus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, seu like, para que quando eu começar a leitura desse livro, mas eu acho que eu vou ler aqui os primeiros capítulos do livro de Atos, para a gente fechar essa compreensão de que o livro de Atos é o nome Atos, como está escrito aí do lado que vocês estão vendo. O livro é o livro escrito, né? Eu acho que é João Marcos ou é Lucas, não sei quem escreveu aqui, mas acho que é Marcos ou Lucas. Deixa eu só tirar minha dúvida aqui, né, para não falar besteira. O autor é Lucas, tá? É a obra missionária do primeiro século, né? Vai contar a obra aí missionária do primeiro século da igreja no primeiro 100 anos. Escrito em 60 anos aproximadamente depois de Cristo, 60 anos depois de Cristo. Tá? Foi escrito por Lucas. Lucas é quem escreve o livro de Atos. Tá? Então, o livro de Atos, aí quer dizer Atos dos Apóstolos, os atos, o que eles fizeram, as atitudes, né? Que atitude eles tomaram após a descida do Espírito Santo, né? Que vai vir descer até eles. Tá? Só para tirar a dúvida lá, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam assentados. Como um som, vento. Como a gente leu, quando Jesus apareceu aos discípulos, ele soprou. Esse é o vendaval. Jesus soprou lá, 50 dias depois, né, que era o dia de Pentecostes, aquele sopro de Jesus veio sobre eles, né, do céu, que Jesus estava no céu. Ele soprou da terra, né, para eles entenderem o vento que ia vir. O vento que ia vir, como o vento. Ele ia mandar a palavra. Por quê? Porque Jesus usa a figura sopro, né, o soprar. Por que ele soprou? Por quê? Porque de Deus vem o fôlego de vida. Deus é quem dá vida através da sua palavra, né? Disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus soprou na narina do homem vida, espírito de vida. E o homem passou a ser espírito vivificante, alma vivificante. Agora aqui, como Deus está criando algo novo, que nunca tinha sido feito antes, que nunca tinha sido realizado antes, porque o Cordeiro de fato não havia morrido, que é o último ato da criação do Shabat, e assim o propósito do sábado foi cumprido. Então, da mesma maneira, da mesma forma como em Gênesis diz que, em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 1, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então o Espírito de Deus se movia. Mover aqui é vento, tá? Era movimento, ele está movimentando, é como se fosse um vento. O Espírito de Deus, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, aquilo
aquilo que estava aguardando o poder de Deus, aguardando a matéria vir para poder começar a criar toda a criação especial de Deus, que era o próprio Senhor Jesus, a palavra de Deus, a ordem de Deus para que tudo fosse criado. No livro de Atos 2, aqui o Espírito Santo vindo, né? O Espírito Santo vindo como vento é o mesmo sentido. Por isso que Jesus sopra, né, o vento, pneuma, né, no grego, soprar vento, o vendaval, é a mesma alusão lá do livro de Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava, né, estava ali, né, pairando, esperando a ordem de Deus, a palavra de Deus para fazer criação, para ter criação especial, né, que é a vida, que toda vida ela provém a vida, toda vida gerado, né, não é gerado espontaneamente, não existe esse negócio de geração espontânea, o homem não vem dessas hipóteses, né, científica, né, de que existe geração espontânea. Não existe geração espontânea, vida gera vida. Então a terra estava sem forma e vazia e não havia nenhum tipo de vida, era uma água, que eram águas primordiais, as profundezas da água, estéril, uma água estéril, onde a água há vida, não, onde a água só há água, e na criação só havia água, e aonde havia matéria, só havia matéria, não havia nada. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Então, três elementos essenciais para haver vida, né? Água, matéria, que é a propriedade terra, né? Que é toda a tabela periódica, são todos os elementos que existem na natureza, e depois luz, né? Essa primeira luz significa Cristo. Então a luz que resplandeceu em meio às trevas e veio para, junto com o Espírito Santo, para gerar vida. A igreja, ela é o último ato da criação de Deus em tudo que ele fez, porque a igreja não existia. Ela era algo que estava guardado no seio de Deus, aguardando Cristo Jesus morrer. Porque Cristo Jesus morrendo, Jesus diz, consumado está todas as coisas. Então quer dizer, toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus começou a fazer em Gênesis, agora em Cristo Jesus está consumado, está terminado toda a obra. E o Shabat está cumprido, tá? Porque agora ele fez uma criação nova. E o Pentecoste é a consumação, a descida do Espírito Santo dentro da igreja para criar uma igreja nova, porque o Espírito Santo é que vai usar a vida de Pedro, Judas, Tiago e principalmente Paulo e João para o quê? Para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. Então o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na mesma dinâmica, no mesmo modelo de criação e vida especial em Gênesis, agora cria um novo corpo, algo que antes não existia, que passa a existir somente agora, em Atos 2. Então, a partir de agora, o Espírito Santo vai criar e vai dar forma à igreja, tá? Porque assim como o Pai dizia, dizia e falava e as coisas eram criadas, e o falar de Deus era o próprio Cristo ali, a palavra de Deus, indo junto com o Espírito e criando vida na terra, porque é isso que João 1, 2, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 2 e 3 fala exatamente sobre isso. Que sem Jesus nada do que foi criado, porque a vida estava nele. Então toda a vida procede de Cristo. Então a igreja é algo novo. É um homem que Paulo vai dizer que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivificante. O último homem é feito espírito vivificante. Então é algo novo, é algo que nunca existiu. Então a igreja, ela precisa entender e ela precisa aprender que a igreja é algo que nunca existiu antes. Que nós de fato somos totalmente
limpos, lavados e remidos, separados do mundo para um novo reino, para algo totalmente especial e que não é igual, não existe. As pessoas sem Cristo, seja religiosa ou não, as pessoas que não passaram pelo processo do novo nascimento, pela palavra de Deus, pelo sangue de Cristo, elas não são igual a nós, os cristãos, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Elas ainda estão vivendo como Adão, no mundo de Adão, e precisa crer em Cristo Jesus para nascer de novo e ser uma nova criatura, e ser algo novo e especial, do qual nunca existiu no passado. Passou a existir agora, em Atos 2, a partir desse momento da descida do Espírito Santo. Então, a igreja de Jesus, ela nasce aqui, ela não nasce na igreja romana, ela não nasce nas igrejas das Ásias, não. Ela nasceu aqui, a igreja é universal. Apesar dela ter vários nomes e divisões, que isso é necessário por causa de muitos religiosos e por causa dos falsos profetas e por causa dos anticristo que fazem as suas igrejas e enganam e iludem milhões e milhões de pessoas mundo afora. Então é necessário que aqueles que são cristãos verdadeiros saiam de dentro dessas falsas igrejas, desses falsos líderes e pastores, e constituam uma igreja verdadeira, fundamentada e baseada na exposição da palavra de Deus, que é urgente o retorno. Por isso que eu estou com esse programa, Palavra Viva, porque eu considero que a vida verdadeira da igreja está dentro da leitura, da exposição da palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e as igrejas não estão acordando, e os líderes, pastores, mestres e os anciões não estão acordando para essa verdade. Por isso que eu peço para você, compartilhe o vídeo, dê o joinha, seu like, mande para os irmãos da igreja, mande para o seu pastor, mande para os seus líderes, anciões das suas igrejas aí, com congregação cristã, Adventista, Sétimo Dia, todas essas seitas por aí, mande as assembleias, batistas, presbiterianas, mande para que eles entendam. Se eles de fato forem os filhos de Deus, eles ouvirão a voz de Cristo pela palavra e crerão nessa palavra. Que a igreja tenha necessidade de entender o mais rápido possível, pela leitura, pela exposição da Bíblia, que nem eu estou fazendo aqui, que a igreja é uma criação nova e especial de Deus. Igreja não é continuação de Israel. Igreja não é Israel. Israel não era a igreja de Deus, porque isso nunca existiu. A igreja nasce aqui. E para ficar bem claro e provado, é que assim como Deus criou todas as coisas no vácuo onde nada existia, Ele também criou a igreja agora no mesmo modelo, da mesma forma. É o mesmo padrão, porque Deus trabalha igual quando Ele vai criar e fazer novo, alguma coisa nova. Então a igreja é algo novo. A igreja não é o mundo e não pertence a esse mundo e não está aqui para viver segundo o governo e o padrão deste mundo. A igreja precisa acordar e urgentemente sair de dentro do mundo. Não é se livrar desse mundo, mas é sair, parar de usufruir e viver a vida como se a gente e o mundo fosse a mesma coisa. O mundo tem que sair de dentro da igreja. A igreja está mundanizada, a igreja está na UTI e precisa acordar para essa realidade. Que o Espírito Santo foi soprado por Jesus, como ele parava sobre as águas profundas, e depois de criar a luz, a palavra de Deus com o Espírito deu forma a todas as coisas. E assim o Espírito Santo é mandado para a igreja para dar forma à igreja, para criar a igreja, para formar a igreja. A igreja nasce aqui em Atos 2. É algo que nunca existiu antes. Por isso que eu sou, dispensacionalista. Eu creio nas dispensações das épocas. Deus findou aqui a dispensação da lei, a dispensação mosaica, e agora que ele faz algo novo. Ele traz uma dispensação nova. E nessa dispensação nova, o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que ele viria e ensinaria aos discípulos a fundamentar e a dar bases, fazer a fundamentação da igreja. O Espírito Santo vai fundamentar a igreja através da vida desses apóstolos,
e de Paulo, que vai vir depois, fundamentando a igreja, criando o fundamento da igreja, o qual nós estamos inseridos. E agora nós somos chamados para construir em cima desses fundamentos. Então isso é algo novo, isso é algo que nunca existiu antes. Tá? É algo que nasce novo, pelo poder do Espírito Santo enviado por Deus por meio de Jesus Cristo, que entrega a nós, que nos cela e nos marca e nos guarda para o dia da redenção, para o dia do encontro de Jesus nos ares, quando ele vai vir buscar essa igreja, esse algo novo que foi feito, e que é a noiva de Cristo, e que ele ama a sua noiva, e sua noiva não vai entrar em tribulação, não vai entrar debaixo da ira de Deus que vai cair sobre este mundo, e sobre Jerusalém, sobre Israel. Mas que Jesus vai vir no final e vai salvar Israel e livrar Israel de todos os seus inimigos. E todo Israel vai se converter ao Senhor Jesus Cristo e vai crer, porque vão clamar: bendito que vem em nome do Senhor, no dia do aperto deles, de seus inimigos. Tá? Então precisamos diferenciar. Igreja não é Israel, Israel não é igreja. Porque a igreja, ela nunca existiu. E a igreja não pode ser Israel. Porque a igreja é composta de judeus que creem e de gentios, povos, línguas e nações. É algo novo, é algo diferente, é algo que nunca existiu. É uma criação nova. Nós temos mandamentos diferentes. Nós temos um único mandamento: amai uns aos outros assim como Cristo nos amou. Isso se cumpre toda a lei e os profetas. Já foi cumprido nesse amor. Porque aquele que ama não mata, não engana, não falcatrua, não faz coisa errada, não mente, não anda com palavrão na boca, não anda fazendo nada de errado. Então, é algo novo, é algo que nunca existiu. Então, creiam nisso e acreditem nisso e depositem a sua fé nisso. Que agora estamos na dispensação, na mordomia da igreja, da graça, onde a porta da salvação está disponível a todos os povos, línguas e nações. E a igreja foi dada a autoridade de perdoar pecados daqueles que se arrependerem, e nós vamos orar por eles, nós vamos ensinar eles, vamos batizar eles, e assim os seus pecados estarão perdoados. E todos aqueles que crêem nisso estão com seus pecados perdoados. Porque crê na pregação da palavra de Deus. Agora, aqueles que rejeitam e não querem, a condenação está sobre ele. Por quê? Porque eles não creem no Filho único de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, e derramou o seu Espírito Santo sobre nós, e nos ungiu e nos manda a pregar e levar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê será salvo. E assim a igreja deve fazer novos discípulos, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que Jesus tem nos dito. E o Senhor está conosco até a consumação do século. Então vamos encerrar esse vídeo, já está em 58 minutos. Então Deus te abençoe, muito obrigado. Agora de fato eu vou encerrar. E que assim você fique seguro e tenha certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Tá bom? Compartilha esse vídeo, dê o joinha, o like. Não deixa de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Me seguir aí no Facebook, caso você ainda não seja meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Começando hoje, final de semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E assim Ele há de querer. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, abençoe sua casa, abençoe o seu lar. Que essa palavra entre na mente e nos corações. E que esses corações sejam devotos e entregues a Jesus Cristo. Ó Senhor, que a tua palavra, que é viva e eficaz, de fato entre, transforme essas vidas, renove essas vidas, aqueles que precisam de renovação dentro da tua igreja, o teu povo, que essa palavra seja ouvida, seja entendida por aqueles que necessitam, que o algoritmo do YouTube, Facebook não impede dessa palavra ser lida e exposta, aqueles que necessitam, aqueles seus filhos que têm desejo e sede, Senhor, e aqueles que precisam da salvação, que estão no leito de morte, que estão no hospital, que estão sem esperança nenhuma, ó Pai. Ó Senhor, que eles possam assistir esse vídeo e acompanhar até o final, até aqui, e que a bênção do Senhor recai sobre a vida deles, e que a tua salvação
do teu Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, esteja sobre a vida deles e que eles creiam. Em nome de Jesus, haja salvação, perdão de pecado em todo aquele que crê e confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Para a glória de Deus, o Pai. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado por tudo. Deus os abençoe sempre.